Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Knop, aqui do grupo da Regional Unifesp, e estou iniciando o nosso ano letivo das nossas reuniões científicas. E vamos começar esse ano a primeira reunião científica com um tema fundamental, básico, porém fundamental para que a gente comece na anestesia regional, a gente entenda os principais bloqueios, e não só bloqueios de anestesia regional, mas principalmente também para quem mexe com dor. Então, saber a anatomia do plexo braquial e as suas divisões é fundamental, né? Não só para residente, fellow, quem está fazendo pós-graduação, anestesista, isso faz parte da formação, não é nem só do anestesista, né? Dos médicos, né? Ortopedista, reumato, fisiatra. Então, é muita gente que precisa dominar esse assunto. Então, vou passar a palavra. Hoje é a estreia do ano, mas do ano não, né? Do ano letivo, porque a gente teve aula no início do ano com os fellows antigos ainda. Vou passar a palavra para a doutora Júlia Vilas Boas, é a nossa fellow 2024, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o plexo. Júlia? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Cris, você me avisa se deu certo? Deu sim, tô Deu? vendo. Tá. Vai estar preto. Beleza. Pera. Agora foi. Foi? Tá. Deixa eu só tentar arrumar aquele pointer que a gente fez aquela hora. Tá. Aqui. Pronto. Certo. Tá ótimo. Vamos lá. Pode começar, Cris? Sumiu o pointer, mas tudo bem. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou uma das fellows desse ano, da regional desse ano de 2024. É uma honra estar aqui, vindo apresentar essa aula para vocês, que é a aula inaugural do nosso ano, com um tema que me coube, que é a anatomia do plexo braquial. A minha orientadora foi a Cris, doutora Cristiane, já vou deixar aqui meu agradecimento a ela. E quero agradecer também o doutor Henrique, que me ajudou, contribuiu muito para que eu conseguisse montar essa aula. Antes de mais nada, pessoal, quero determinar que não tenho conflito de interesse, tá, na realização dessa aula. E eu acho que a Cris foi extremamente pertinente ao escolher esse tema para a nossa aula inaugural, porque entender a inervação do membro superior é a base para a gente realizar os bloqueios dessa região. Ou seja, essa aula ela vai se tratar do básico. Por quê? Porque o plexo braquial ele vai realizar a inervação motora e sensitiva de todo o membro superior. Então, para a gente escolher qual bloqueio a gente vai realizar, a depender da cirurgia que vai ser realizada, da incisão que o cirurgião vai escolher fazer, a gente tem que entender a anatomia do plexo braquial. E não só isso, para a gente aprender a técnica do bloqueio, a gente também tem que conhecer a anatomia. Então, é uma aula básica, mas como a Cris disse, extremamente fundamental, tá bom? E falando do básico, gente, eu trouxe aqui uma imagem que eu achei muito bonita do Radzik, que eu vou falar um pouquinho antes da anatomia do nervo periférico. Então, essa imagem, ela mostra aqui pra gente, ó, que antes da gente chegar na medula, nas raízes da medula, a gente tem uma estrutura primordial ali, que é o axônio. Então, quando a gente fala de estrutura do nervo periférico, existe uma quantidade variável de tecido nervoso e tecido conjuntivo, que vai envolver esse nervo. Então, quando a gente vai lá no axônio, seja ele revestido ou não por bainha de mielina, ele vai ter uma delgada camada de tecido conjuntivo que o reveste, que é chamada de endoneuro. Um conjunto de axônios vai formar o fascículo, essa estrutura aqui. O fascículo, por sua vez, também é revestido por uma camada de tecido conjuntivo, que se chama perineuro. E o conjunto de fascículos vai formar o que a gente conhece como nervo, que por sua vez é revestida por uma camada externa de tecido conjuntivo mais grossa, chamada de epineuro. Então,
essa composição entre tecido nervoso e tecido conjuntivo, ela varia ao longo do sistema nervoso. Quanto mais distal está esse nervo, mais tecido conjuntivo ele vai ter, como uma maneira de proteger mesmo esse nervo que está mais distante do sistema nervoso central. E o que isso implica para a gente que está fazendo bloqueio? A maneira como o tecido conjuntivo e o tecido nervoso aparecem ao ultrassom, elas são diferentes. Por quê? Eles têm ecogenicidades diferentes. O que significa isso? O tecido conjuntivo, ele é mais hiperecóico, ou seja, ele é mais branco ao ultrassom, enquanto o tecido nervoso, ele é mais hipoecóico. Então, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a gente está na topografia do bloqueio interescalênico, né? Que é um bloqueio mais alto. Então, a gente consegue ver aqui, ó, as raízes, que elas são mais escuras, né? Mais pretas, mais hipoecóicas, porque elas têm menos tecido conjuntivo. Enquanto um nervo mais distal, como aqui, ó, na topografia do nervo radial, a gente vê uma imagem mais hiperecóica, mais branca. Por quê? Ele tem mais tecido conjuntivo envolvendo ele. Isso também pode ser uma explicação do porquê os bloqueios mais distais, eles cursam com menos lesão nervosa, justamente porque eles têm mais tecido conjuntivo protegendo esse nervo. Agora que a gente entendeu essas camadas de tecido conjuntivo, onde que a gente vai depositar nosso anestésico local quando a gente está fazendo um bloqueio? Idealmente, esse anestésico local, ele tem que ser colocado externamente ao epineuro. Ou seja, ele tem que atravessar todas essas camadas até chegar no axônio para bloquear o impulso nervoso propriamente dito. E é isso que determina o que a gente conhece como latência do anestésico local, né? Que é o tempo que ele vai demorar para agir. O que aconteceria se a gente fizesse uma injeção intraneural, né? Que é o que a gente quer evitar sempre. O nervo, ele é uma estrutura fechada, como eu acabei de falar para vocês, ele é todo revestido por tecido conjuntivo. Quando a gente coloca uma substância ali dentro, você vai ter um efeito de massa. E esse efeito de massa vai causar uma compressão nervosa e, consequentemente, isquemia do nervo. Então, você vai ter uma lesão nervosa. Além disso, o contato do anestésico local diretamente com o nervo também pode causar uma lesão química. Então, o ideal é sempre a gente colocar o anestésico local externamente ao epineuro. Agora que a gente entendeu a estrutura do nervo, vamos para o nosso plexo braquial, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. O plexo braquial, ele se origina dos ramos ventrais dos nervos espinhais de C5 a T1. Eu confesso que a primeira vez que eu me deparei com essa definição, eu fiquei um pouco confusa. O que seriam esses ramos ventrais dos nervos espinhais? Para a gente entender melhor isso, a gente tem que voltar lá na anatomia da medula, lá na coluna cervical. A gente tem aqui, né, a substância branca e no centro dela a substância cinzenta. Da substância cinzenta, a gente tem a saída de uma raiz ventral e de uma raiz dorsal. A raiz dorsal, ela é formada por fibras aferentes, que chegam no sistema nervoso central, que são fibras de caráter sensitivo. E a raiz ventral, ela é formada por fibras eferentes, que saem do sistema nervoso central, que tem um caráter motor. Essas duas raízes, elas vão se unir e formar esse aqui, que é o nervo espinhal. Beleza, entendemos o que é o nervo espinhal. Esse nervo, ele emite dois ramos. Esse ramo dorsal e esse ramo ventral. O ramo dorsal, ele vai lá para trás, inervar os discos articulares, a região da pele do dorso. E essa raiz ventral aqui, essa é a raiz do plexo braquial. Então, quando a gente fala, estou vendo a raiz de C5, a raiz de C6, o que a gente está vendo é isso, é esse ramo ventral do nervo espinhal. E por que a gente considera essa a raiz, né, a origem do plexo braquial? Por que é aqui? Porque, ó, até a topografia da saída do nervo espinhal, a gente ainda está dentro da coluna vertebral. Então, a gente não está vendo essas estruturas. Então, realmente, o que a gente vê saindo aqui, pelo forame intervertebral, é o ramo ventral. Então, essa é a raiz do nosso plexo braquial. Certo? Então, vamos lá. Como eu falei, o plexo braquial ele é originado das raízes de C5 a T1, né? Em alguns casos, pode haver contribuição da raiz de C4, quando a gente chama esse plexo braquial de pré-fixado, ou de T2, quando ele é pós-fixado. E aqui nessa imagem, a gente consegue ver que o plexo braquial ele é todo segmentado.
Então, as raízes, elas vão se unir para formar os troncos, que vão se redividir em divisões, para formar novamente fascículos e chegar até os nervos terminais. Essa primeira imagem aqui eu achei interessante, porque ela mostra para a gente a relação da clavícula, ó, com relação aos segmentos do plexo braquial. Então, a gente pode ver que raízes e troncos estão numa topografia acima da clavícula. As divisões, elas passam atrás da clavícula, então elas são retroclaviculares. E os fascículos e os nervos terminais estão abaixo da clavícula. Isso é importante também quando a gente vai pensar em qual artéria está relacionada com qual segmento do plexo braquial. A gente sabe, por exemplo, que a subclávia, essa mesma artéria, ela vai receber diferentes nomes conforme ela vai avançando. Então, acima da clavícula é a subclávia. Então, é ela que está relacionada com os segmentos do plexo braquial que estão acima da clavícula. Quando ela passa na borda da primeira costela, ela vai passar a se chamar artéria axilar. E essa artéria aqui está relacionada com os segmentos do plexo braquial que estão abaixo da clavícula, que seriam os fascículos, né? Lá na borda do músculo redondo maior, essa artéria passa a se chamar artéria braquial. Então, ela vai estar relacionada com os ramos terminais do nosso plexo braquial. Certo. Vamos falar do plexo, então. Eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem mais esquemática, para a gente entender todas essas segmentações, que eu acho que é uma maneira mais clara da gente visualizar do que num desenho anatômico mesmo. Então, vamos lá. Aqui, gente, no canto direito da nossa tela, a gente tem as raízes de C5 a T1. Essa primeira linha tracejada aqui, ela representaria a saída dos músculos escalenos, que é onde as raízes vão se unir para formar os troncos. Então, raiz de C5 e C6 se unem para formar o tronco superior. A raiz de C7 vai se continuar como tronco médio. E as raízes de C8 e T1 se unem para formar o nosso tronco inferior. Essa segunda linha tracejada aqui vai representar a borda da primeira costela, que é onde esses troncos eles vão sofrer divisões, uma divisão anterior e uma divisão posterior. De uma maneira bem resumida e simplificada, os ramos anteriores eles vão ser responsáveis por movimentos de flexão do membro superior e os ramos posteriores por movimentos de extensão do membro superior. Essas divisões elas vão se reorganizar e formar os fascículos. Então, para a gente simplificar aqui, ó, todas as divisões posteriores, as 3 divisões posteriores dos 3 troncos, vão formar o fascículo posterior. Ou seja, fascículos lateral e medial vão ser formados por divisões anteriores. Então, as divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio vão formar o fascículo lateral, e a divisão anterior do tronco inferior vai formar o fascículo medial. Por que esses fascículos recebem esses nomes? Lembra que eu falei para vocês que abaixo da clavícula, que a gente está na topografia dos fascículos, a artéria que a gente tem aqui é a artéria axilar, né? E esses fascículos vão receber esses nomes justamente pela relação deles com a artéria axilar. Então, o fascículo lateral está lateralmente a ela, o fascículo posterior posteriormente a ela e o medial medialmente a ela. Esses fascículos vão dar origem aos nossos nervos terminais. Cada um dos fascículos origina 2 nervos terminais principais e uma variedade de nervos intermediários. Então, vamos lá. Quais são nossos 5 nervos terminais? O músculo cutâneo, o axilar, o mediano, o radial e o ulnar. O músculo cutâneo, ele se origina do fascículo lateral. Do fascículo posterior, a gente tem a origem do nervo axilar e do nervo radial. Do fascículo medial, a gente tem origem do nervo ulnar. E o nervo mediano, ele é o único que tem contribuição de 2 fascículos, do lateral e do medial. A gente vai explicar melhor um pouquinho cada um deles. Antes disso, eu queria trazer aqui qual bloqueio a gente realiza em qual topografia do plexo braquial. A intenção aqui não é se aprofundar nos bloqueios, né, porque a gente vai ter futuras aulas para discutir sobre isso,
Então, eu vou só citar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente realiza o bloqueio interescalênico, a gente está na topografia das raízes e dos troncos. Então, a gente consegue olhar aqui nessa imagem, ó, os dois músculos escalenos, anterior e médio, e as raízes de C5, C6 e C7. O nosso bloqueio supraclavicular, ele está na altura das divisões. Lembra que eu falei que as divisões, elas passam atrás da clavícula, né? Então, realmente, o que a gente enxerga aqui quando a gente está fazendo o bloqueio axilar, ou supraclavicular, desculpa, a gente não enxerga a clavícula, né? O que muita gente se confunde. Esse osso que a gente está vendo aqui é a primeira costela. Por quê? As divisões, elas estão atrás da clavícula. Então, a gente não enxerga a clavícula quando a gente está fazendo esse bloqueio. E a artéria que está relacionada a ela é a artéria subclávica. O bloqueio infraclavicular, então já estamos abaixo da clavícula, na altura dos fascículos. Que a artéria que está ali, a artéria que se relaciona a eles, é a artéria axilar. Como eu havia falado, é ela que dá o nome, né, aos fascículos. Então, aqui a gente consegue ver a artéria axilar e os três fascículos, lateral, posterior e medial. Aqui são os músculos peitorais maior e menor. E o bloqueio axilar, ele já está numa topografia um pouco mais distal, e o que a gente enxerga são os nossos ramos terminais, né? Então, aqui, novamente, estamos na topografia da artéria axilar, e a gente enxerga o nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo radial. E aqui, um pouquinho mais distal, a gente consegue ver também o nervo músculo cutâneo. Ao longo do nosso plexo braquial, a gente tem a saída de nervos muito importantes. Então, antes de falar dos nossos nervos terminais propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre nervos que vão se originando ao longo do nosso plexo braquial. Então, por exemplo, lá na altura das raízes, a gente tem a saída do nosso nervo dorsal da escápula, tá? Ele sai diretamente aqui das raízes. Esse nervo vai inervar os músculos levantador da escápula e os romboides menor e maior, que são músculos responsáveis pela elevação da escápula. Ainda das raízes, a gente tem também a saída do nervo torácico longo, que vai descer para inervar o músculo serrátil anterior. Aqui cabe a gente falar um pouco, agora que a gente está na altura das raízes, né, sobre o nosso nervo frênico, esse nervo aqui em amarelo, destacado para a gente. O nervo frênico não é ramo do nosso plexo braquial, ele é ramo do plexo cervical. Ele até pode ter contribuição das raízes de C4, C5, mas ele é do plexo cervical. Mas a gente consegue observar aqui, ó, que ele passa, esses dois músculos são os músculos escalenos, anterior e médio. Reparem que o nervo frênico, ele passa anteriormente ao escaleno anterior. O que isso implica para a gente? Quando a gente está realizando o bloqueio interescalênico, a gente vai cursar com o bloqueio do nervo frênico, por causa da topografia dele. E o que significa isso? Que a gente vai ter um bloqueio, vai ter uma paralisia diafragmática ipsilateral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em pacientes que já têm certo grau de insuficiência respiratória, como os DPO-cíticos, né? Para não realizar esse bloqueio. Ou realizar um bloqueio alternativo, que seria o shoulder block, que a gente bloqueia o supraescapular e o nervo axilar. Falando do nervo supraescapular, esse nervo, ele se origina aqui, ó, do tronco superior. O nervo supraescapular, ele vai inervar dois músculos do nosso manguito rotador, o supra e o infraespinhais, que são os músculos responsáveis pela abdução e rotação lateral do ombro. Ainda falando do nosso manguito rotador, quem inerva os outros dois músculos do manguito rotador são esses dois nervos aqui, ó, o subescapular inferior e o subescapular superior. Eles são ramos do fascículo posterior. E eles vão inervar os outros dois músculos do manguito rotador, que é o subescapular e o redondo menor. E eles vão fazer o movimento oposto, que é de adução e rotação interna do ombro. Entre os dois nervos subescapulares, vai sair, ainda do fascículo posterior, o nervo tóraco-dorsal, que vai inervar o nosso latíssimo do dorso. Temos dois nervos muito importantes aqui também, que são os peitorais, lateral e medial.
O nervo peitoral lateral vai sair do fascículo lateral e o nervo peitoral medial vai sair do fascículo medial. Reparem que eles têm uma alça de comunicação aqui, ó, que é uma alça motora. E esses dois nervos, como o próprio nome já diz, vão inervar os músculos peitorais. O nervo peitoral lateral, ele vai inervar o músculo peitoral maior. O nervo peitoral medial, ele inerva o peitoral maior também, atravessa esse músculo e chega até o peitoral menor. Ainda do fascículo medial, a gente tem a saída de dois nervos cutâneos estritamente sensitivos, que são cutâneo medial do antebraço e cutâneo medial do braço. Eles vão fazer a inervação sensitiva de toda essa região medial aqui do braço. Com exceção dessa área aqui mais alta, perto da axila, que é de inervação do intercosto braquial. O nervo intercosto braquial, ele é ramo do segundo nervo intercostal, ou seja, ele não faz parte do plexo braquial. Então, independente do bloqueio que você está fazendo de plexo braquial, a gente não vai conseguir bloquear esse nervo. Portanto, se a gente está diante de uma cirurgia que vai ter manipulação nessa região, que vai ter colocação de garrote, a gente tem que bloquear individualmente também o nervo intercostal. Aqui, gente, cabe uma observação, que era uma questão que eu tinha dúvida também com relação ao bloqueio axilar. Porque o bloqueio axilar, a gente sabe, né, que a gente está na altura dos ramos terminais, ou seja, a gente está abaixo dos fascículos. E os ramos cutâneos medial do braço e do antebraço, como eu falei, eles saem nos fascículos, ou seja, eles estão acima de onde a gente realiza o bloqueio axilar. E a gente sabe muito bem que a gente consegue realizar bloqueio axilar para anestesiar essa região do braço. Então, como que a gente explica isso, né? O que acontece é que esses nervos cutâneos, eles estão numa topografia muito próxima de onde a gente realiza o bloqueio axilar. Nessa foto, ó, a gente está na topografia do bloqueio axilar. Artéria axilar, nervos mediano, ulnar e radial. E olha quem está aqui, ó. Esse é o nervo cutâneo medial do braço. Então, quando a gente realiza o bloqueio axilar, a gente acaba bloqueando esses ramos cutâneos também, apesar deles estarem saindo lá dos fascículos. E é por isso que a gente consegue utilizar esse bloqueio para fazer a anestesia dessa região do braço também. Antes de eu falar dos ramos terminais, que vai ser a parte final da nossa aula, eu trouxe aqui um conceito que eu acho muito importante da gente entender sobre dermátomos, miótomos e osteótomos, o que vem a ser cada um deles. O dermátomo é uma faixa de pele inervada por um determinado nervo sensitivo. O miótomo é a faixa de músculo esquelético inervada por determinado nervo motor. E o osteótomo é a faixa óssea inervada por determinado nervo. Algumas considerações que cabe aqui. Quando a gente está falando de áreas sobrepostas, então, por exemplo, um dermátomo que está sobreposto a um miótomo que está sobreposto a um osteótomo, eles não necessariamente vão ter a mesma inervação. Por quê? Porque tecidos de diferentes profundidades podem ter inervações diferentes. Além disso, as áreas adjacentes, né, uma área adjacente à outra, essa área de fronteira ali entre os dermátomos, os miótomos e os osteótomos, elas vão ter troca de fibras nervosas. Então, assim, a gente sabe que na prática não é perfeitamente delimitado como a gente vê na teoria. Isso é muito importante a gente entender para quando a gente está diante de uma região que é uma região limítrofe ali entre essas áreas, tá? Independentemente disso, é muito importante a gente entender qual nervo terminal vai ter sua respectiva região. Então, vamos lá falar dos nervos terminais. O primeiro nervo que eu trouxe aqui é o nervo axilar. Ele se origina do fascículo posterior e ele vai inervar dois músculos, o deltoide e o redondo menor. Ele, junto com o nervo supraescapular, vai ser responsável pelo movimento de abdução e rotação lateral do ombro. Além disso, o nervo axilar, ele emite esse ramo aqui, ó, que é um ramo cutâneo, que é o cutâneo lateral do braço, que vai fazer a inervação dessa região aqui em lilás.
segundo ramo emitido pelo fascículo posterior é o nervo radial. O nervo radial, lembra que eu falei para vocês que, né, tudo que vem de posterior normalmente está relacionado com os movimentos de extensão. E o radial vai fazer exatamente isso, ele vai inervar os músculos extensores do braço. Então, ele vai fazer o movimento de extensão de braço, punho e mãos. Sensitivamente, o nervo radial vai inervar toda essa região aqui, ó, do dorso do braço e do dorso da mão, do polegar até a metade do terceiro dedo do dorso da mão, com exceção das pontas dos dedos, que a gente vai ver que é território do nervo mediano. Do fascículo lateral, a gente tem a saída do nervo músculo-cutâneo, um nervo extremamente importante, porque ele vai inervar os músculos braquial, coracobraquial e bíceps. Então, o músculo cutâneo, ele faz a flexão do braço. Sensitivamente, o músculo cutâneo, ele vai emitir esse ramo aqui, que vai inervar essa região lateral do antebraço. Então, ele vai dividir território aqui com o medial do antebraço. O nervo mediano, como eu já havia falado, ele é originado de dois fascículos, o lateral e o medial. O nervo mediano, ele é responsável pelo movimento de flexão do punho e dos dedos. É aquele movimento de vem, né, que a gente fala. E sensitivamente, o nervo mediano, ele vai inervar lá na palma da mão, do polegar até a metade do quarto dedo, e no dorso da mão, dividindo o território com o ulnar, ele vai inervar aquelas pontinhas dos dedos que dividindo o território com o mediano e com o radial e com o ulnar, ele vai inervar as pontinhas dos dedos que esses outros dois nervos não conseguem inervar. E por último, a gente tem nosso nervo ulnar, que é ramo do fascículo medial. Nervo ulnar vai fazer o movimento de adução dos dedos da mão. Sensitivamente, ele vai inervar lá na palma da mão o dedo mínimo e a metade do quarto dedo. E no dorso da mão, ele vai dividir território com o radial, inervando do dedo mínimo até a metade do terceiro dedo, com exceção dessa pontinha aqui, que é território do nervo mediano. Essa tabela, pessoal, eu deixei esses próximos slides, são tabelas que eu trouxe do livro do Radzik. Ela vai dizer exatamente o que eu trouxe aqui para vocês, a origem dos nervos, a sua inervação motora, a sua inervação sensitiva. Eu deixei aqui para fim de consulta mesmo, porque às vezes a gente quer consultar determinado nervo e fica mais fácil a gente olhar visualmente, né, de forma de tabela, do que na forma de um desenho, né, anatômico. Então, eu vou deixar essas tabelas aqui no fim da aula. E é isso, pessoal. Essa é a bibliografia que eu utilizei. Eu sei que é uma aula extremamente densa. Quando a gente fala de aula de anatomia, é sempre uma aula muito complexa, né? Mas eu espero que eu tenha trazido isso de uma maneira didática, de uma maneira clara, que tenha ficado bom para entendimento de todo mundo. Muito obrigada pelas pessoas que ajudaram a montar essa aula e por vocês que tiraram um tempinho aí para vir assistir a aula também. Eu vou deixar agora aberto para perguntas. E é isso, muito obrigada. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos, que agora tá bastante pessoas. Lívia, o seu rosto está um pouquinho... Lívia não, Júlia. Você? Tá, parabéns. Tá escuro aonde você tá. Tá escuro, sério? Tá, mas eu tô te vendo. Melhorou. Nossa, melhorou? Melhorou. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela aula. Você foi didática, extremamente didática. E eu gostei muito, né? Sou suspeita, né? Porque ajudei a montar, né? Brincadeira. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu quero te fazer algumas perguntas, tá bom? Tá bom, Bom, pode falar. você começou a aula falando do tecido conectivo,
né? Que as raízes são hipoecogênicas, porque... Primeiro, antes de eu fazer as perguntas, eu perguntar se alguém quer fazer pergunta, né? Se ninguém fizer, eu vou fazer. Tenho. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Júlia? Todo mundo quietinho. Sempre assim, né? Sempre assim, daqui a pouco melhor. Bom, eu vi que você falou das raízes, né? Elas se mostram de forma hipoecogênica quando a gente olha no ultrassom, e perifericamente os nervos têm mais tecido conectivo, e por isso que eles aparecem hiperecogênicos, né? Então, a imagem fica mais branquinha, né? A gente não tem dúvida nenhuma quando é um nervo. E aí eu queria saber o seguinte para você: se perifericamente tem mais tecido conectivo, a latência para o anestésico local pegar demora mais ou menos para pegar quando a gente faz um bloqueio de nervo periférico ou de raiz? Só para eu saber. Então, teoricamente, né, a gente pensa, nossa, a latência do anestésico local é justamente porque ele tem que atravessar todo esse tecido conjuntivo que vai envolvendo o nervo. Mas quando a gente pensa no nervo periférico, é um nervo menor, que tem menos massa de tecido nervoso. Então, a quantidade de anestésico que você vai ter que usar é menor, justamente porque você tem menos massa de tecido nervoso para bloquear. E justamente por isso a latência não é maior, né? Que a gente pensa, tem mais tecido conjuntivo, a latência é maior. Na verdade, não, porque o nervo é menor, então ele bloqueia mais rápido do que um bloqueio mais proximal. Muito bom. Ainda bem que você sabe. Tá bom. A outra pergunta que eu tenho é, algumas vezes, né, é, quando a gente vai bloquear, principalmente lá na casinha da mão, alguns pacientes, a gente vai escanear na via axilar e tem um nervo que não aparece. E é o nervo músculo cutâneo. E aí? O paciente não tem o nervo? O que que acontece? Já aconteceu com você? Você já pegou? Já Já viu? vi, já. Normalmente, quando o paciente não tem o músculo cutâneo, é uma variação anatômica, né? Que na verdade esse músculo cutâneo ele está junto com o nervo mediano. E esse nervo mediano ele até aparece mais grosso, né, no ultrassom, como se fosse dois nervos em um só. É uma variação anatômica, mas ele tem o músculo cutâneo, tanto é que se ele não tivesse, né, ele não ia flexionar o braço. Então, porque eles têm uma origem comum, né? Exatamente. Eles têm uma origem comum. Os dois vieram de que fascículo? Vamos lá. Qual a O, origem ner comum? o nervo mediano e o músculo cutâneo, eles vêm do fascículo lateral. O mediano vem do fascículo lateral e do medial, né? É dos dois. Isso, isso. E aí o músculo cutâneo, ele recebe origem aí, né, do fascículo posterior e do lateral, né? E aí por isso que eles podem aparecer grudadinhos, né? Exatamente. Já vi. Então tá. O que mais? Que mais? Cadê? Todo mundo quieto. O Raul tá mandando palminha aqui. Ricardo. Muito Ninguém ia falar, obrigada. ninguém ia falar nada. Eu vi que o doutor Leonardo entrou. Saiu? Cadê ele? Ele estava assistindo. Saiu, saiu. Beleza. Alguém tem mais alguma coisa para... Ah, lembrei, Ai, lembrei. meu Deus. Então, às vezes a gente está lá no ultrassom, na hora que sai as raízes, divide em tronco, você sabe do que eu estou falando. Aí aparece Hum, forma lá, a gente já está aqui nas janelas, né, do interescalênico, vai estar descendo, né, de cefálico para caudal, a gente vê bem as raízes, e daqui a pouco a gente vê a formação. C5 se une com C6, C6 está dividida, elas se unem e formam o tronco superior. Quando você vai descendo, você vê C7, né, se dividindo e vai formando ali as bolinhas do tronco médio, né? Você vê ali, então você vê bem definido, né? Porque C7, o tronco médio é formado só pela raiz C7. E você vê isso. direito o tronco superior e o tronco médio. Em alguns pacientes, a gente vê bem dividido os dois troncos e passa um vaso no meio. Isso, isso não é raro acontecer, né? Isso acontece.
E aí, a hora que, quando você está entrando com a sua agulha, é legal colocar um Doppler se você vê uma coisa preta passando no meio. O que costuma ser essa coisa preta dividindo os dois troncos? É uma artéria, acho que é a dorsal da escápula. Ah, tá afiada, né? Tá bom. É? Só pra... Tá Muito conhecimento trocado na casa da mão, né, Cris? Ah, então tá bom. Então tá bom. Eu não tô. É que essa aula é uma aula bem anatômica, né? Achei muito bom que você comentou, principalmente a inervação do ombro, os meninos que vão dar, quem, não sei quem, a divisão, né? Eu mandei a divisão, só que eu não tô com ela aqui na mão. Não sei quem que vai dar aula do quê, né? E cadê? A Marcel tá mandando. Aula muito boa, parabéns, Júlia. Eu te Semana que chamando vem de é ele, hein, Marcelo? é ele. Depois eu vou pedir para ele me mandar aula para dar uma olhadinha antes. É... Ou então ele tem que mostrar, ele tá com taquida, ele tem que mostrar para um dos meninos. Enfim. É... Bom, sobre as divisões, né? A aula, eu achei muito bom que você comentou sobre a inervação do ombro e o que cada nervo é responsável pela a musculatura, do que eles fazem, né? Então, por exemplo, o nervo ulnar. Vou falar a gente faz muito isso lá na Casa da Mão, e é muito legal que vocês saibam como testar o bloqueio. Lógico que vai ser falado nas outras aulas, mas tem que saber a inervação dos músculos e o que eles fazem. Porque se você não sabe o que eles fazem, você não sabe testar o seu bloqueio e saber aonde está a falha. Né? E você foi Exatamente. falar sobre isso. Então, quando você falou do mediano, o mediano vem, a gente brinca, né, que o mediano é meu, a brincadeira de falar, né, porque na verdade o mediano, o movimento dele na mão, que ele fecha a mão, né? Então, a anteposição dos 4 dedos em relação ao polegar, e assim vai. E a gente brinca, né? Se o paciente fecha a mão, ele fechou a mão, logo o seu mediano, ou ele está na latência, ou ele não pegou, né? Então, é o nervo que precisa aí dar um pouquinho mais de atenção a ele rebloquear, talvez de forma periférica. Então, o NA, quando você falou dos movimentos laterais da adução, seu paciente sedado, ele não vai entender, você falar para ele, mexe o dedo lateralmente, a gente pede para o paciente fazer a figa, e quando a gente quer ver no ambulatório, quando a gente faz lá na dor, a gente pega uma folha de papel, põe aqui e pede para ele segurar. Se você puxa, se o paciente não segura, a gente sabe ali que ele tem algum tipo de lesão. Então, uma forma de vocês testarem se o paciente já não tem algum tipo de lesão antes de você realizar o bloqueio. Tá? Você põe uma folha de papel aqui no meio e puxa para ver se esse paciente está aí com o NAR. E o NAR é importante, né? Que esse movimento de adução do polegar cai na prova aí dos meninos, quem vai prestar a prova de TEA, TCA, cai todo ano qual é o nervo que coloca o TOF e o movimento do polegar. A pergunta é sempre a mesma, só muda a forma como pergunta. E qual mais que eu falei? Voltando, os extensores, né? O nervo radial, ele neva todos os extensores. Então, quando a gente testa lá na Casa da Mão, a gente fecha o antebraço e pede para o paciente estender o antebraço, né? E fazer o joia, né? Então, do nervo radial. E aí faltou só quem? O músculo cutâneo. O músculo cutâneo faz a flexão do antebraço em relação ao braço, né? Que é o movimento que a gente brinca do Popeye, né? Enfim, mas a questão sensitiva dele é ali só na ilha. Só estou falando isso só para revisar um arremate final, eu sei que você falou, mas de uma forma bem simplificada. Beleza? Cadê os meninos? Todo mundo quieto? Todo mundo com vergonha de se manifestar? Não, alguém escreveu aqui, deixa eu ler. A pessoa está Temos de óculos. perguntas. No nível do infraclavicular, os fascículos estão envolvidos na mesma fáscia ou fascículo lateral. Cadê? Caiu meu negocinho. Está envolto em uma fáscia separada. Bom, Porque se você não, fez essa cara, eu também não sei. porque em alguns pacientes, quando fazemos o bloqueio interescalênico, ele fica com dificuldade de deglutição ou rouquidão. E aí, Júlia, eu vou deixar você responder essa, hein? Primeiro tem uma pergunta aqui, ó. Tá. No bloqueio interescalênico, quando a gente usa volume muito grande, o que pode acontecer? Na verdade, tem duas complicações, né, desse bloqueio. A primeira é bloqueio do gânglio estrelado, que a gente pode ter a síndrome de Horner,
né? Que o paciente fica com pitose, aquele olho vermelho, secretivo, enfim. E outra coisa que pode acontecer também é você acabar bloqueando o nervo laringeu recorrente. E o paciente ele fica realmente rouco e com dificuldade de deglutição. E aí, na hora, você não vai perceber que ele está com dificuldade de deglutição, você percebe a rouquidão. Mas no caso lá da casa da mão, que o paciente, né, são cirurgias ambulatoriais, que o paciente vai embora no mesmo dia, ele tem que comer antes de ir embora, às vezes o paciente ele toma água, engasga, ele vai comer, ele engasga. Então, isso significa que a gente acabou bloqueando o laringeu recorrente. E aí a gente tem que esperar um pouquinho, porque isso acaba passando, é um efeito colateral que acaba passando, e aí o paciente começa a recuperar a fala e recuperar né, a disfagia. Mesmo. Muito bem. Aqui ele perguntou no nível do infraclavicular, os fascículos estão, cadê? Sumiu? Aqui. Envoltos na mesma fáscia ou o fascículo lateral está envolto em uma fáscia separada? Não, cada um tem a sua própria fáscia. O fascículo os 3 fascículos eles estão separados. No nível do infraclavicular, quando você faz a imagem lá do infraclavicular, o fascículo lateral está passando cefálico, de forma cefálica, a artéria. Então, quando a gente está entrando com o probe, a gente vai entrar de forma cefálica na sua tela. Se você colocar para a esquerda, o fascículo lateral vai estar à esquerda, porque ele está cefálico. O posterior vai estar abaixo da artéria. E o fascículo medial vai estar no meio entre a artéria e a veia. Então, eles estão separados. O que pode acontecer no bloqueio infraclavicular é que, algumas vezes, alguns pacientes, você não vê tão nitidamente o fascículo medial no meio entre a artéria e a veia. E aí ele pode estar junto do lado lateral. Mas, mesmo quando a imagem não está tão nítida, a gente recomenda, lógico, no bloqueio infraclavicular, a gente quer que coloque a agulha abaixo da artéria para ter aquela dispersão em U, mas caso isso a gente não veja com nitidez esse anestésico local correndo, fazendo esse U em torno da artéria, mesmo que pareça que as imagens, o fascículo, a imagem está hiperecogênica, tem mais tecido conectivo. A gente vai lá e completa o bloqueio entre a artéria e a veia. Então, eles estão separados, sim. Os fascículos, eles estão envoltos e eles são três cordões, como a Naisora, né, coloca em inglês cordões, né? Eles estão separados. O que pode acontecer, eu acho que é isso que ele quer dizer na pergunta dele, é que às vezes, quando a gente vai olhar no infraclavicular, o fascículo medial, ele às vezes não está ali, né, aonde a gente está esperando ele, né? Entre a artéria e a veia. Às vezes eles estão todos rebatidos de forma cefálica. E aí, quando você entra com a agulha da clavícula, você já da parte lateral da tela, ou seja, cefálico, estão todos juntos. Tem alguém? Foi eu quem fiz a pergunta. Reginaldo. Ah, Reginaldo. Tá bom. Beleza? Alguém mais tem perguntas? Todo mundo quietinho? Beleza, então. Eu vou encerrar, então. Tá bom? Júlia, mais uma vez, parabéns. Continue assim. Você tem didática, você tem jeito para coisa. Tá bom? Obrigada, Cris. Um Boa noite, beijão. gente. Obrigada aí pela participação. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.